Olá amigos, eu sou o João Júnior e esse é o seu Espaço J. E hoje eu quero trazer para vocês um produto muito bacana. É um fone Bluetooth TWS, que é o fone da Blitzwolf da linha Heralux, o AA1M1. É um fone muito bacana, galera. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse fone e vocês vão ver que bacana, que legal é esse fone. Mas antes de eu mostrar o fone e os detalhes, para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e dê um like maroto para ajudar na divulgação desse vídeo e no crescimento desse canal. Vamos lá? Vamos ver os detalhes desse fone? Então vamos lá, bora pro vídeo! Aqui nós temos a entrada micro USB do fone, tá vendo? O LEDzinho dele aqui também que fica piscando. Aqui ó, vamos ver se dá para vocês verem o LED dele piscando. Tá vendo? O LEDzinho piscando dele, bem bacana. E aqui, galera, estão os fones ar-condicionado dentro aqui da case dele. É uma case com material bem emborrachado, ó. Dá para vocês até ouvirem o barulhinho. É um material agradável, com uma textura emborrachada bem bacana para pegar. E aqui dentro vem os fones. Olha que bacana, olha que bonito o fonezinho. Olha os detalhes dele aí, com um LEDzinho piscando aqui, olha que bacana. Atrás dele nós também temos a barbatana, olha aqui que bacana, tá vendo? A barbatana do fone, olha que fone bacana, bonito, bem construído. Galera, ele é um fone que ele vem com a tecnologia Bluetooth 5.0, tá? Então ele já vai ter aí a tecnologia 5.0, que traz uma melhor estabilidade de conexão e também um maior alcance, né? Quando você for utilizar o seu fone, é claro que você está usando um fone TWS, é um fone Bluetooth que você quer usar ele em algumas vezes longe do seu celular, às vezes na academia, o seu celular está dentro do armário e você está lá, né, utilizando os aparelhos da academia, está numa bicicleta e o celular está um pouco longe e você quer estar com o fone. Diz o manual dele que ele tem um alcance de até 10 metros. Daqui a pouco eu vou falar para vocês da minha experiência com o alcance dele, tá bom? E como eu já falei para vocês, ele é micro USB, ele ainda não é USB tipo C, tá bom, galera? Mas no manual diz que o carregamento dele é de aproximadamente 2 horas aqui da case, que tem 500 mAh, e cada um dos fones carrega em aproximadamente 1h30, tá, galera? Então, se a gente for ver, com relação às especificações dele, fala que tem 500 mAh aqui na case. No site lá da Blitzwolf fala que os fones têm 50 mAh, mas tanto aqui no manual quanto aqui na caixa, nas informações traseiras, diz que ele tem 60 mAh, que cada fone tem 60 mAh de bateria, tá, galera? E aí, quando você carregar ele por cerca de 1h30 a 2 horas, ele vai ter uma autonomia de trabalho aí de cerca de 3 horas a 4 horas, segundo o fabricante. Já já eu digo para vocês qual foi a minha experiência de autonomia de uso dele, tá, galera? Também diz que ele vem com a tecnologia Hi-Fi, né, que é aquele som de alta fidelidade, né, abarcado nele. Ele traz vários protocolos aí de codecs que ele é compatível, mas ele não é um fone compatível com aptX, tá, galera? Esse ainda não é um fone aptX e ele também não tem aquele famoso chip da Qualcomm, o QCC 3020. Não, ele utiliza um outro chip que não é esse, tá? O chip Bluetooth dele não é o QCC 3020, mas ainda assim ele é um fone muito bacana. O fabricante promete que a case dele aqui com os 500 mAh, ela aguenta até uma semana inteira aproximadamente em stand-by. Eu vou dizer para vocês também daqui a pouco a minha experiência com esse fone em stand-by, quanto tempo ele tem durado comigo, né? Porque às vezes você usa bastante, então vai depender muito do seu uso, aí a frequência que você vai precisar recarregar a case. Mas em stand-by o fabricante promete que ela dure até cerca de uma semana aí aguentando a carga de bateria dentro dela, tá bom, pessoal? Muito interessante a gente refrisar também que esse fone ele tem a tecnologia IPX6 de proteção, tá? Contra água e poeira. Então ele não é um fone à prova da água, tá? Não dá direito de você
fazer natação com ele, deixar ele cair dentro da água, mas diz que ele aguenta a chuva e aguenta aí também bastante suor. Eu vou dizer para vocês daqui a pouco também a minha experiência em relação a isso, tá? Então ele é compatível com o IPX6, o máximo que nós temos visto em fones é o IPX7, que aí já garante que é a prova d'água, né? Então ele tem uma proteção aí muito bacana, uma proteção muito forte, tá? Ele é um fone que ele não tem os botões físicos, tá? O controle dele é por toque, é touch, tá? Então aqui o controle dele é touch. Algumas pessoas gostam do controle touch, outras não, tá? Na minha experiência com o controle touch, eu digo para vocês que é bacana porque ele é prático, você não precisa ficar introduzindo o fone para dentro do canal aditivo quando você vai utilizar as funções dele. Por outro lado, é uma função sensível que às vezes você vai ajeitar o fone na sua orelha e sem querer, às vezes você acaba encostando aqui no touch dele e acaba pausando a música, desligando a sua chamada, alguma outra coisa que você não queria, tá? Então, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Aí vai de você escolher ou não um fone com touch. Esse fone aqui, o controle dele é por touch. E falando no touch, se você pressionar uma vez qualquer um dos dois fones, tanto o esquerdo quanto o direito, ele dá play ou pause na música, ou atende ou encerra também uma chamada, tá? Se você der 2 toques em qualquer um dos dois fones, ele vai chamar o seu assistente virtual, seja lá Siri, seja o Google, qualquer um dos codecs que você utilizar aí, dependendo do sistema operacional do seu celular, então ele vai chamar o seu assistente virtual. E se você pressionar por 1 segundo o fone direito, ele avança a música, ele avança a faixa que você estiver escutando. E se você pressionar por 1 segundo o fone esquerdo, ele vai retroceder ao começo da faixa que você estava escutando. Se você apertar mais uma vez por 1 segundo, ele retrocede a faixa anterior à que você estava escutando. Então é muito bacana, galera. Ele tem esse sistema aí de troca de faixas de música. Porém, ele não vem com um controle aqui nele próprio, proprietário de volume, tá? Esse fone aqui não tem controle de volume. Então o controle de volume você vai precisar fazer ou pelos botões do seu celular ou chamando a sua assistente virtual para fazer esse controle de volume, se ela for compatível para executar essas funções, tá, galera? Então ele é um fone bacana, bastante completo, menos aí a opção de chamar o volume, aumentar e diminuir o volume. Ele não tem essas funções, infelizmente, tá? Mas de resto ele é um fone bastante completo. E ele é um fone que ele funciona inclusive separado também. Você pode utilizar os dois juntos ao mesmo tempo para ter o efeito estéreo ali, ou você pode utilizar um de cada vez. Talvez você no trabalho quer utilizar um de cada vez, até porque vamos já falar acerca do isolamento dele, né? O cancelamento de ruído dele é passivo, ou seja, é por meio aqui das borrachinhas que vem nele, tá? Então o cancelamento dele, apesar de passivo, é muito bom, galera. É um cancelamento ótimo, ele isola mesmo o som externo, ainda mais porque ele é um fone que ele tem um grave bem apurado, e nós já vamos falar disso. Então ele acaba cancelando bastante os ruídos externos. Então com isso ele traz um cancelamento ótimo de ruídos. Então ele é um fone que traz um bom benefício aí na questão de cancelamento de ruído, tá? Então ele vai funcionar separado aí. Então às vezes você, para não ter o isolamento total do ambiente que você está, né? Às vezes no trabalho que você precisa ouvir o chamado de alguém, então você usa um lado só. Então ele aceita tanto utilizar o esquerdo quanto o direito separados, tá bom, galera? E agora falando da qualidade de áudio desses fones, galera, o que eu posso ressaltar acerca desse fone aqui é a qualidade dos graves. A qualidade dos graves dele é realmente muito bacana. Ele possui bons graves para a faixa de preço dele, tá? Porque se nós falarmos em preço, na verdade esse fone aqui eu adquiri em janeiro desse ano, então eu já estou utilizando por 6 meses. E eu adquiri ele já aqui no Brasil por R$120. Tava muito bom o preço. Hoje você vai encontrar aí, né? Nós estamos falando aqui de julho de 2020. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo em outra época, mas ele já está cerca aí de beirando os R$300 aqui no Brasil, tá? E lá fora, se você for comprar pelos sites lá de compras chinesas, tal, ele está custando aí na faixa de R$150, R$170. Tá? Então ele é um fone aí que o preço dele acabou subindo um pouco em virtude aí da subida do dólar, né? Agora em julho de 2020, essa situação que nós estamos vivendo em julho de 2020.
ele é um fone que tem bons graves, tá? Porém os médios dele são presentes, mas não são aqueles médios super destacáveis, e os agudos dele são apenas equilibrados, tá galera? Ele não é aquele fone que tem aquele agudo super brilhante, mas ele é um fone bem equilibrado nas suas frequências, com um destaque um pouco maior para os graves, tá? Ele tem um grave bem bacana, eu já pude testar ele em relação aos Redmi AirDots lá da Xiaomi, e eu digo que esses fones aqui são bem melhores do que os Redmi AirDots, com mais funções e com muito melhor qualidade de áudio. A qualidade de áudio deles realmente é bem bacana, mas o destaque que eu dou para esses fones, na verdade, é em relação ao volume. Galera, o volume deles é muito alto. Para vocês terem uma ideia, eu utilizo ele em cerca de 60%, no máximo 70%, porque o volume dele realmente é alto. Em 100% eu não consigo utilizar. Para mim, tá? Para o meu gosto, em 100% ele já seria estoura-tímpano. Então, para você que gosta de um fone em estoura-tímpano, você não vai aí se decepcionar. Você vai se surpreender com o volume dele. Realmente o volume dele é muito alto. É um volume bem encorpado, é um volume realmente alto, tá? E com relação a autonomia dele, galera, a autonomia dele é um ponto negativo, ao meu ver, porque hoje nós já temos fones aí que tem autonomia de 8, 10, 6 horas de uso. Esse fone aqui comigo, em 60 a 70%, ele dura cerca de 3 horas a 3 horas e 20 minutos no máximo, tá galera? Então eu acho que é aí realmente uma autonomia baixa para os fones no padrão que nós temos hoje, né? Até os fones que são compatíveis lá com os fones, na verdade, que vem embarcado neles o chip QC7020, eles têm aí uma economia de bateria melhor, um gerenciamento de consumo de energia melhor, né? Então eles trazem uma autonomia maior. Esse fone aqui eu trago para vocês como ponto negativo dele a questão da autonomia de bateria. Com relação ao funcionamento dos microfones, é apenas razoável, galera. Não vai ser aquele microfone super limpo, aquele microfone maravilhoso que traz o áudio bem limpo que você está falando, mas a pessoa do outro lado vai te escutar bem, tá? Você também vai escutar bem a pessoa, mas eu também quero destacar um ponto negativo que eu vejo nele, é que às vezes você está numa ligação, ele começa a tremelicar um pouquinho a voz, ele começa a dar uns tremeliques na voz de quem você está escutando, não na sua, mas no seu interlocutor da ligação, tá? Então, é isso que eu preciso destacar também. Isso acontece às vezes a cada 10 minutos, você está numa ligação longa, a cada 10 minutos você vai ver que ele vai dar ali uns tremeliques na ligação, tá? Isso foi uma experiência minha com o meu fone. Talvez você tenha um fone desses e isso não aconteça com você, mas esse fone que eu adquiri, já estou utilizando há 6 meses, eu percebi isso. E a qualidade de ligação apenas razoável, tá? Porque hoje em dia o pessoal gosta muito de fazer lá as teleconferências, as videoconferências utilizando um fone Bluetooth, né? Está na moda esse recurso agora, porém esse fone aqui não vai trazer um áudio tão limpo, tá? Ele é apenas razoável ali, é um áudio bem mediano. Tá, se a gente for falar em relação aos AirPods da Apple, ele fica devendo muito. Os AirPods têm um som muito mais limpo, tá bom, galera? Vamos falar também em relação a um outro defeito que eu percebo nele às vezes, tá? Isso acontece a cada uma meia hora e é normal que isso aconteça com os fones Bluetooth, porque é um fone sem fio, então ele está tendo uma comunicação ali por Bluetooth e isso é suscetível que aconteça. A cada meia hora dá uma falha assim de meio segundo no som, tá? Dele. Isso acontece algumas vezes com ele, tá? Em ambiente fechado e em ambiente aberto também isso tende a acontecer a cada meia hora, 40 minutos. Eu digo que isso é uma frequência bem pequena. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Midig UPods, que é um fone que eu já tive a experiência de experimentar e que a cada 10 segundos ele falhava, eu digo que esse daqui ele é um fone que quase não falha. A estabilidade de conexão dele é muito boa e realmente os 10 metros que promete ele alcança, tá galera? Eu cheguei exatamente nos 10 metros, foi onde eu comecei a perceber a falha dele. 10 metros sem barreira, sem paredes, sem nada no caminho para atrapalhar. Com as barreiras, com as paredes, ele chega aí na cerca de 6, 7 metros, tá? Mas ele, se você estiver num cômodo e o seu celular no outro, ainda assim ele vai funcionar e ele vai funcionar muito bem, tá? Eu moro num sobrado, então às vezes quando eu subo pro outro andar, que não é um cômodo que está acima do celular, aí é que ele começa a falhar. Mas enquanto ele está acima do celular, num cômodo acima, ainda assim ele funciona muito bem separado
por uma laje, tá bom, galera? Então é um fone que tem uma estabilidade de conexão bem bacana mesmo, tá? Um outro defeito que eu quero destacar para vocês com relação a esse fone é que, apesar de ele ser Bluetooth 5.0, ele tem atraso para exibição do vídeo, tá? É um atraso perceptível na exibição do vídeo. É, para mim, um dos grandes pontos negativos desse fone. Ele realmente tem um atraso considerável. E como ele não vem abarcado com aquelas funções games que já tem no AirDots S e em outros fones da QCY e de outras marcas, como ele não tem essa função gamer que dá para você quase zerar esse atraso, então esse atraso é perceptível. E para jogos eu não recomendo esse fone, tá? Porque o atraso dele vai ser grande, você vai perder ali grandes lances do seu jogo com esse fone aqui, em virtude do atraso que ele apresenta. Para mim é o grande ponto negativo, porque ele tem uma ótima qualidade de som, uma ótima qualidade de estabilidade, porém, se nós falarmos acerca do atraso de som, ele tem destaque negativo. Ele tem um atraso aí de aproximadamente meio segundo, às vezes parece que chega quase 1 segundo, dependendo do que você estiver fazendo com ele, tá? E uma outra coisa que eu quero destacar para vocês, eu não recomendo esse fone para monitoração de áudio, né? Porque às vezes nós temos alguma galera pensando, é bacana um fone desse porque você coloca um transmissor Bluetooth na sua mesa de som, no seu aparelho de som, para que você possa ter uma monitoração de áudio aqui. Imagina como seria bacana, né, galera? Você não precisar comprar aqueles transmissores caros para você ter uma monitoração de áudio. Eu não recomendo esse daqui, porque você vai ter um atraso de som, então você vai se embaralhar totalmente entre o que você está falando, cantando, executando no seu instrumento e o que você está ouvindo. Ele não é indicado para monitoração de áudio, nem para você treinar com o seu instrumento, nem para você cantar, monitorar palco, monitorar às vezes retorno de igreja. Não funciona, tá, galera? Porque ele tem muito atraso de áudio, você vai se embaralhar. Eu ainda estou procurando, na verdade, um fone, né, que seja bacana, que não tenha um atraso. Eu ainda não descobri um fone que seja zerado de atraso, que seja um fone Bluetooth para fazer monitoração de áudio. Eu espero que um dia isso aconteça, porque vai baratear muitos custos de você ter uma monitoração de áudio de qualidade e aí com um preço acessível, né, galera? Então, eu quero destacar esse último ponto para vocês. Ele não serve, infelizmente, para monitoração de áudio. Bom, galera, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço aí a audiência de cada um de vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar um joinha, tá? Ativar aí o sininho das notificações para você não perder nenhum dos lançamentos que nós estamos fazendo por aqui. E eu também peço para que vocês me acompanhem lá pelo Instagram, tá bom? Acessem lá na minha página do Instagram para que vocês fiquem atualizados com as informações de lá. O Instagram vai aparecer aqui embaixo, tá? É JBH Júnior, bem fácil o meu Instagram, bem facinho de você me encontrar lá, JBH Júnior. Então acesse lá o meu Instagram e fique também atualizado com relação às informações que eu vou postar por lá. Tá certo, galera? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilha com seus amigos, tá? Manda para todo mundo que tá querendo atrás de um fone TWS Bluetooth, que essa é uma ótima escolha. Eu recomendo esse fone, menos para quem não quer um fone com atraso de som, ou para quem está querendo um fone para games, eu não recomendo esse. De resto, se é para você utilizar na academia, se é para você utilizar esse fone no seu dia a dia, não sendo para vídeos, até porque para vídeos você vai ter certo atraso, como eu disse para vocês também, ele tem um certo atraso para a exibição de vídeos. Então, se esse não é o seu foco, se o seu foco é mais para exercícios, eu indico esse fone, até porque, como eu havia prometido para vocês, eu utilizei esse fone já muitas vezes fazendo esporte, corrida, fazendo caminhada, fazendo bicicleta, suei, transpirei muito e não tive nenhum problema com esse fone. Então a proteção IPX6 realmente funciona nesse fone aqui, tá, galera? A proteção IPX6 dele é verdadeira. Tá bom? Então comente aí se vocês gostaram desse vídeo de hoje, se vocês têm esse fone, se vocês pretendem comprar, deixe nos comentários aí embaixo que eu vou ler todos e vou interagir com vocês da melhor forma possível, tá bom? Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, tchau!